presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender o fim do teto de gastos. Segundo ele, é preciso resolver a situação social do Brasil, ainda que isso tenha consequências econômicas, como o aumento do dólar e a queda da Bolsa. As declarações foram feitas no Egito durante a Conferência do Clima. Daquele juro que os banqueiros têm que receber. Mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. Eu disse, nós temos que cumprir meta de inflação, sim, mas nós temos que ter meta de crescimento. Nós temos que ter algum compromisso, sabe, de crescimento, de geração de emprego, porque senão, como é que você vai fazer com que a riqueza seja distribuída? Os economistas Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan, que apoiaram a candidatura do Lula, escreveram uma carta ao presidente eleito e mostraram preocupação com as recentes declarações do petista sobre as regras fiscais. Ainda nessa semana, Lula esteve em Lisboa e enfrentou protestos. O STF te elegeu! Lula fariseu! O STF te elegeu! Bom, Constantino, a gente nem precisaria de um economista para explicar isso ao Lula, mas vamos lá, explica bem explicadinho, né, que não ter equilíbrio fiscal significa ter inflação, uma taxa de juros alta e que tudo isso prejudica o povo mais pobre, prejudica a questão social. Vai lá. Lacombe, de forma muito resumida, né, não existe país rico, país que conseguiu mitigar o problema da pobreza, que é o estado natural da humanidade, sem um mercado de capitais bem desenvolvido. Não existe. À exceção desses paisecos aí com muito petróleo, né, e que depois proíbem até uma cervejinha no jogo da Copa. Mas a prosperidade precisa do mercado de capitais, porque são esses investidores que geram progresso, emprego, riqueza. Então, isso que o Lula faz é uma falsa dicotomia antiga da esquerda que enxerga a economia como um jogo de soma zero, um bolo fixo, onde o João é rico porque Pedro é pobre. Isso é tão demagógico, tão sensacionalista e tão incorreto que cansa no século XXI a gente ter que rebater essas falácias, né? Agora, não é novidade. Então, o Armínio Fraga, o Meirelles e companhia tem que perguntar por que eles fizeram L e, com isso, emprestaram suas credibilidades para tanta gente, antes de perguntar, vem cá, Lula, você vai ser você mesmo a vida inteira ou, por um acaso, você vai ser diferente? E agora estão bancando os surpresos, os traídos. Isso é uma piada. O Ciro Gomes avisou, se sobe num palanque junto Guilherme Boulos e Alckmin, alguém está sendo enganado. Né? E era muito evidente quem estava sendo enganado. Agora, se Armínio e companhia estão escrevendo cartinha, por outro lado, tem economistas que já foram sérios, eu até respeitava, da Casa das Garças, como é o caso da Mônica De Bolle, né, com pós-graduação no exterior e o escambau, que virou petista de vez, virou Mônica De Boulos. Né? Essa está atacando o mercado nas redes sociais e dizendo que tem que focar no povo, nos mais pobres, como se uma coisa fosse contraditória à outra. Responsabilidade social é responsabilidade fiscal. País que tem responsabilidade no trato da coisa pública, que leva a ortodoxia a sério, que não gasta mais do que arrecada, esses países conseguem prosperar. Ele falou em meta de crescimento. É bom não esquecer a lição da Dilma, né? Não tem meta, mas quando se atingir a meta, deve-se dobrar a meta. E numa boa, não ter ouvido o Lula dizer que não respeitaria teto de gasto tem que ser uma audição muito seletiva, tem que ter muito nojo ao Bolsonaro para não ter ouvido o Lula falar o tempo inteiro sobre isso. Ai, mas ele não vai... Falou o tempo todo. Não ouviu quem não quis, porque tinha arrepiozinho quando viu o Bolsonaro, que tinha nojinho do Bolsonaro. Agora está aí.